Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre investimentos e educação financeira. Esse vídeo é mais um vídeo do quadro Fundo a Fundo e hoje a gente vai falar do Max Renda, do MXRF11. Esse foi um dos fundos mais pedidos nos meus vídeos anteriores. Então, se você quiser que eu traga aqui um fundo para a gente estudar de forma mais aprofundada, comenta aqui embaixo que o fundo mais pedido eu vou trazer na próxima semana. Então vamos lá, fica comigo até o fim do vídeo, após a vinheta. O MXRF, o Max Renda, ele é gerido pela XP, a XP Vista. Ele não é um fundo de papel exatamente, ele é um fundo híbrido que investe predominantemente em CRIs, em ativos de renda fixa. E se você não sabe o que é que eu estou falando, não sabe o que é CRI, eu fiz aqui um vídeo, vou deixar aqui no card, vou deixar também no link, o link na descrição, do vídeo que eu falei sobre FIIs de papel. E aí eu recomendo que você assista ele primeiro para entender melhor. Além de investir em CRIs, o Max Renda investe também em outros fundos, ele compra cotas de outros fundos e investe também em desenvolvimento imobiliário de forma mais indireta, através de permutas financeiras. A taxa de administração desse fundo hoje é de 0,90% ao ano. O valor patrimonial da cota está em torno de 10,25, enquanto o valor de mercado, a cotação desse fundo, nesse momento, está 10,40. O que quer dizer que a relação entre preço dele e o seu valor patrimonial está aproximadamente em 1. E se você viu o vídeo que eu falei sobre fundos de papel, é importante que a gente invista nesses fundos somente quando o valor da sua cota esteja abaixo do seu valor patrimonial. Como o MXRF não é somente um fundo de papel, pessoalmente eu me sinto um pouco seguro em investir nele com valores até 5 ou 10% acima do seu valor patrimonial. O fundo tem uma gestão completamente ativa. O gestor, nos últimos meses, vem girando a carteira de CRIs, ele vem comprando e vendendo CRIs, ele vem atuando de forma positiva, negociando outros fundos que terminam trazendo uma rentabilidade a mais para o investidor, para o cotista. O último rendimento que ele distribuiu foi de 7 centavos, o que dá um dividend yield em torno de 0,70%, que vai dar aí mais de 200 e cacetada por cento do CDI. Mas e aí, será que esse momento de crise que a gente está passando afeta os fundos de papel, afeta os fundos híbridos? Vamos dar uma olhada no relatório de abril. A primeira coisa que a gente encontra no relatório gerencial é um comentário do gestor. E aqui ele fala que ele tentou aproveitar oportunidades no mercado secundário, tentando investir em fundos imobiliários com preços abaixo de mercado. Ele fala que ele aproveitou o momento para girar o book de CRIs, vendendo, se desfazendo de algumas posições e investindo em outras. Ele fala que operou também o book de FIIs. Ele diz que o fundo segue a sua estratégia em manter um portfólio composto por CRIs de boa qualidade. Ele fala que o direcionamento segue adotando uma gestão de alocação de recursos em papéis high grade. O que é que isso quer dizer? Quando o ativo financeiro ele é classificado como high grade, isso quer dizer que a qualidade desse ativo é alta, o que se traduz numa relação risco-retorno, qualidade alta, risco baixo, retorno também baixo. E aí ele diz que por ter essa estratégia de investir em papéis high grade, esse momento volátil, incerto de mercado, principalmente no setor de crédito privado, não tem mostrado os maiores impactos. Ele reforça aqui que essa estratégia foi adequada, foi positiva. E ele termina dizendo que o Max Renda, o MXRF11, possui uma das carteiras mais diversificadas dentre os fundos imobiliários de papel do mercado. Mas vamos seguir. Aqui a gente tem a distribuição de rendimentos. Ele fala que foram distribuídos 7 centavos no mês de abril. Aqui a gente pode ver as receitas do fundo. Ele separa aqui o que é receita de CRI, o que é receita de FII, o que são os lucros imobiliários e as despesas do fundo, essas despesas operacionais. Nela está incluso a taxa de administração. E embaixo ele mostra a evolução do valor da cota. E aqui a gente vê que ele começou o ano na faixa de 13 a 14 reais. Se você comprou ele nessa valorização, o seu dividend yield hoje, o seu preço médio, vai traduzir um dividend yield menor. Se você comprou, como deveria, esse fundo abaixo do seu valor patrimonial, a gente vê que essa curva aqui em azul mais claro é o valor patrimonial da cota e a mais escura é o valor de mercado. A gente vê que por pouco tempo ele ficou abaixo do seu valor de mercado. Isso por devidos fatores, por ser um fundo de valor da cota mais acessível, ele tem uma liquidez mais alta. E aí o que vai gerar essa volatilidade um pouco maior, muita gente fica disposto a pagar mais
para ter esse fundo. E aí acaba elevando o preço da cota e diminuindo o dividend yield. Descendo mais, a gente vai encontrar a rentabilidade. E aqui você pode ver que em abril, a taxa interna de retorno bruta desse fundo foi somente de 0,25. A gente vê que em 2020 ela está bem negativa, nos últimos 12 meses também negativa. Por que isso? Porque aqui em 2020 o ganho bruto de capital está menos 28%, a taxa interna de retorno também negativa. Por que isso tudo está negativo? Primeiro porque a gente teve uma correção no IFIX, perceba que o IFIX aqui também está menos 18%, e que na virada do ano, como eu falei mais atrás, o valor da cota do MXRF estava em torno de R$14, e hoje ela está a 10 e pouco. É por isso que o ganho de capital, o retorno bruto, a rentabilidade bruta desse fundo em 2020 está tão negativa. E aí ele compara com a NTNB principal, que é o Tesouro IPCA+, do Tesouro Direto, e compara com o IFIX. E aí a gente vê que em abril o fundo está atrás desses dois índices. Descendo mais, a gente vai encontrar o portfólio do fundo, onde é que o fundo faz os seus investimentos. Ele tem 76%, a esmagadora maioria, em crédito imobiliário, em CRIs. Ele tem 7% em outros fundos imobiliários, tem 6% em imóveis, através das permutas financeiras que eu falei, através de alguma CRI que deu errado e ele precisou executar as garantias, tomando posse de apartamentos ou terrenos, e 10% em caixa. Possa ser que o investidor não se agrade desses 10% em caixa, porque quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente quer dinheiro na nossa conta todo mês, a gente quer um fluxo de caixa constante. E quanto maior esse fluxo, melhor. Dinheiro em caixa quer dizer que esse dinheiro poderia estar rendendo melhor, mas não está. Mas, na minha opinião, eu fico satisfeito com 10% em caixa, porque ele pode aproveitar esse caixa para uma oportunidade que surgir. E nesse momento de crise, que as coisas estão bem voláteis, pode surgir uma oportunidade a qualquer momento. E aí ele é bem diversificado por ativo objeto, ele tem 37% em crédito corporativo, 31% em ativos residenciais, 21% em comerciais e os 10% de caixa que eu falei. Mais embaixo, a gente vai ter a carteira de fundos imobiliários desse fundo. E aí ele investe predominantemente em XPCI, que é um fundo de crédito imobiliário também da XP, em HBRH, em Vino11, em DEMAC11. Esse aqui é um fundo de desenvolvimento imobiliário. A gente tem outros fundos de papel, BRCR, KNCR. Então a gente vê que ele também está geralmente diversificado na carteira de fundo imobiliário dele, por mais que esteja aqui um pouco concentrado no XPCI. E aqui a gente tem a parte de crédito imobiliário, onde ele explica as operações de CRI dele. Ele vai dizer aqui que vendeu o CRI da Volkswagen dele por causa do setor que tem sofrido nessa crise. Ele fala que vendeu parcialmente uma posição do CRI da Latam, pelo mesmo motivo do setor estar sofrendo nessa crise, mas que tem uma fiança locatária do Bradesco, que dá mais conforto a essa operação. Ele mostra que adquiriu 16 operações e vendeu 9, todas no mercado secundário, e que nessas negociações ele conseguiu um lucro de 3 milhões. E aí ele explica o porquê de manter aqueles 10% em caixa, e aqui ele fala da aquisição de abril de um CRI da Iven, que é uma construtora. E se você viu o vídeo que eu falei sobre fundos de papéis, de como funciona a securitização dos CRIs, esse aqui é um bom exemplo. Esse CRI da Iven é um ativo resultado da securitização de estoques de empreendimento da Iven. O que é estoque de empreendimento? Quando eu tenho um supermercado, o meu estoque são os produtos alimentícios, é arroz, feijão, macarrão, é tudo aquilo que eu vendo. Para o caso das construtoras, o estoque são os apartamentos. Esse é o termo utilizado no mercado. E aí ele diz que investiu 50 milhões a um CDI mais 2,15% ao ano. Aqui ele diversifica. Aqui ele mostra quais são os indexadores do fundo. E a gente vê que ele está mais concentrado em CDI mais, na verdade. CDI mais alguma coisa. A gente percebe que a maioria dos vencimentos das CRIs estão no longo prazo, o que eu considero positivo. Mais embaixo ele vai explicar historicamente o que foi que deu errado nas CRIs. E aí ele mostra como é que está o processo de execução das garantias, quais já foram executadas e quais são os problemas para executar. E aí a gente tem até a letra E
são 5 CRIs que estão nesse processo. O que é pouco, dado ao tamanho da carteira. Aqui a gente tem a composição da carteira e você pode ver a quantidade de CRIs que esse fundo investe. Os principais, a gente tem aqui com valor de 66 milhões, da Elbor também em estoque, Alphagram, Magazine Luiza, Prevent Senior, e ele comenta que são empresas de boa saúde financeira. E mais embaixo, ele tem o comentário de cada CRI desse. Ele fala quais são as garantias, o setor, quais são as garantias, qual é o volume total, quantos milhões em unidade de milhão, né? E aqui os comentários da gestão sobre cada CRI desse. Eu vou deixar aqui o link para você acessar esse relatório. E se você quiser dar uma olhada mais detalhadamente, eu recomendo. É bem extenso, mas vale a pena. E aí ele fala dos ativos imobiliários. Como eu disse no começo, outra forma de o fundo investir é através de permutas financeiras. O que é permuta financeira? Quando a construtora planeja construir um edifício, ela prospecta esse terreno e uma das negociações com o dono desse terreno pode ser através de permuta física ou financeira. A permuta física é quando a construtora promete alguns apartamentos do edifício que vai construir e dá ao dono do terreno. É uma troca por valor de área. Eu vou ter uma área de apartamentos suficientes que equivalem ao tamanho, à área do meu terreno. No caso da permuta financeira, eu vou pagar o dono desse terreno de acordo com as vendas desse empreendimento. E aí ele mostra quais são os ativos que ele tem, que está em construção, está concluído. Mostra alguns mais embaixo que foram frutos de garantias, como esse aqui, objeto de CRI, objeto de execução de uma CRI. E aí ele pode ou colocar os apartamentos para alugar ou vender e se desfazer da posição. O ideal é que ele venda e repasse esse lucro, esse dinheiro para os cotistas. E aí a gente acaba o relatório. E me diz aqui embaixo, comenta se você investe no MXRF11, se você gosta desse fundo imobiliário. Foi o primeiro fundo que eu investi, gosto muito dele. Tem algumas ressalvas que eu já falei, tanto nesse vídeo como no vídeo de fundo de papéis. Também não estou aqui recomendando que você compre esse fundo imobiliário ou que, se você tiver, você venda. Esse vídeo tem um objetivo mais acadêmico, mais educacional, para que você possa tomar suas decisões com mais qualidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, não deixe de se inscrever aqui no canal. É dessa forma que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E aí eu consigo levar a minha mensagem mais adiante. Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual fundo imobiliário você quer que eu traga para o quadro Fundo a Fundo da próxima semana. A gente se vê no próximo vídeo.